Uma das brincadeiras que a minha filha gosta de brincar é de esconde-esconde. Esconde-esconde. E aí eu me lembrei que era também a minha brincadeira quando eu era criança, brincar de esconde-esconde. Acho que todo mundo já brincou de esconde-esconde. Alguém encosta no poste, no muro, em alguma coisa, encosta a cabeça no braço apoiado. E aí começa uma contagem, às vezes é 10, 20, 50. E depois, esse é o momento que todo mundo se esconde. Eu tinha um lugar que eu tinha o hábito de esconder ali porque ninguém encontrava. A Bíblia fala sobre o esconderijo do Altíssimo. Essa passagem se encontra em Salmos 91, muito conhecido. Vou fazer a leitura destes salmos. Salmo 91. E a gente vai ver aqui o que fala esse Salmo 91. Estou chegando aqui na leitura. E é interessante que a Bíblia diz: aquele que habita. Habitar, a gente sabe que é morar, né? Está vivendo ali. Aquele que habita, que mora, que vive no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu tenho dito que Deus, ele tem um esconderijo, lugar onde ele, como qualquer pessoa tem o seu esconderijo, você esconde aquilo que é precioso, que é aquilo que é importante. Aonde seria o esconderijo do Altíssimo? Primeiro que Deus é Espírito, ele não precisa se esconder. E se está nas Escrituras, está se referindo à humanidade, planeta Terra. Então existe um lugar que é um esconderijo. Eu lembro que dirigindo ou vendo os arco-íris, é tão impressionante os arco-íris, e a gente vê por um período, depois ele some. É um mistério, né? E o arco-íris é o sinal que Deus colocou para poder mandar uma mensagem para a humanidade. Mas ninguém consegue pegar um pedaço daquele arco-íris, colocar numa caixa. O máximo a gente tira foto, filma, mas a gente não consegue ver, ter acesso, porque ele desaparece. Parece que ele entra também no esconderijo. A Bíblia fala, Salmo 91, sobre o esconderijo do Altíssimo, mas uma coisa me chamou muita atenção. Diz no versículo 2: direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A palavra confiança, ela é uma palavra muito forte, porque tudo que a gente quer, tudo que a gente pensa é sobre confiar. Confiar na esposa, no esposo, nos filhos, confiar no carro. Claro que tem passagem que vai dizer, ai do homem que não confia no homem, mas um mínimo de confiança a gente tem que ter. Então, confiar é muito importante. E ao falar do esconderijo do Altíssimo, a Bíblia, ela fala sobre nele confio. Então, o lugar onde é o esconderijo do Altíssimo é para as pessoas que confiam em Deus, não de falar apenas,
mas pessoas que de verdade confiam em Deus. Eu lembro de uma história de um grande equilibrista, esses de circo que se equilibra numa corda, num cabo de aço. A gente vira e mexe, vê pela televisão alguns profissionais que têm essa habilidade de se equilibrar em penhascos, em prédios. E conta a história que um profissional chegou numa cidade, uma cidade média, e ele conseguiu localizar no centro da cidade 2 prédios de 10 andares, que um de frente com o outro. Ele então pediu autorização, que precisava dar um show, conseguiu amarrar uma corda de um prédio ao outro, ele fez isso, e conta o caso de que ele, ao esticar aquela corda, as pessoas que estavam passando, vendo uma pessoa movimentando uma corda no alto, e foram parando, e ele, com a habilidade dele, ele atravessou, caminhando sem nenhuma segurança, para o outro lado, e isso chamou muita atenção das pessoas. Pessoas ao longe vendo aquilo, foi aglomerando, foi chegando muitas pessoas, e juntou-se uma multidão embaixo. Ele iria do outro lado e voltava. E na medida que ele voltava, ele tinha uma forma de comunicar numa caixa amplificada, perguntando se as pessoas confiavam nele. E elas já tinham visto ele passar de um lado para o outro, então as pessoas diziam: confio. Então ele novamente foi, desta vez ele foi mais ousado, ele veio de costa. Quando ele vem de costa, ele fazia um movimento que ia cair, todo mundo se assustava, mas ele tinha tanta habilidade que ele conseguiu voltar de costa, andando de costa para trás, obviamente. Ele chegava do outro lado, e aí aplausos, e ele então, com um aparelho de som, o microfone, comunicava e perguntava quantos acreditavam nele. Todos acreditavam. E aí, quando todos estavam com as mãos levantadas, que confiava nele, ele já tinha preparado um carrinho de mão, este carregar terra da construção civil. Ele apresentou o carrinho e falou assim: olha, então você aí de amarelo, que levantou a mão, que confia em mim, sobe aqui, se assenta aqui no carrinho que eu vou atravessar para o outro lado. As pessoas foram recolhendo as suas mãos, porque elas acreditavam, mas não confiavam, mesmo apesar de ver o profissional atravessar de um lado para o outro, mas ninguém confiava. Ninguém queria sentar no carrinho desse de areia e ele conduzia atravessando para o outro lado. Ninguém queria. Eu entendo que confiar em Deus não é só dizer que confia. Temos plateias nas igrejas, pessoas que dizem: eu creio, eu acredito. Mas confiar em Deus é muito mais além. Você precisa ter uma intimidade com Deus para que isso aconteça. Eu lembro também de um vídeo, você pode procurar na internet, um assalto em um bar, onde os ladrões foram recolhendo os celulares, mas uma pessoa que estava encostada com o celular na mão, os ladrões passaram ao redor dele, de um lado, do outro, ninguém viu essa pessoa e roubou das outras pessoas. Depois que ele sai, houve assim um susto, né? Porque ele percebeu que não foi assaltado. É um vídeo interessante.
Mas eu quero ver aqui em Naum, capítulo de número 1, versículo 7. Deixa eu chegar aqui. Naum, capítulo 1, versículo 7. Estou com a Bíblia Thompson hoje. Essa Bíblia boa. Bíblia chamada Bíblia Thompson. Estou chegando em Naum. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. Olha que versículo. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas Ele conhece os que confiam nele. O esconderijo do Altíssimo é para quem realmente confia em Deus e Deus conhece. Deus conhece. Muitas pessoas são protegidas sem saber, sem ver também, obviamente. Elas foram protegidas, conforme diz 1 João 5,18. Lá no último, na parte B do versículo, fala assim: o maligno não toca. Não toca porque essa pessoa está protegida. O diabo não vê. Então ela tem uma proteção muito especial. Lucas 4:28 também fala de algo interessante. Jesus Cristo estava em um determinado lugar, na sinagoga, onde ele se declarou que essa profecia se cumpriu na vida dele. E Jesus Cristo, ele, ao declarar, está no versículo 28, ao declarar que aquela profecia se cumpriu, no versículo 28 diz assim: todos na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava construída, para de lá o jogarem. Então, qual que era a ideia? Primeiro expulsaram Jesus da sinagoga, que era uma escola, um lugar muito importante para os judeus. Levaram para fora da cidade, levaram num lugar alto, numa montanha, e a ideia era empurrar ele, Jesus, para que ele caísse, machucasse e morresse. Mas olha o que acontece. Nós lemos o 29, no 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Interessante. Jesus Cristo, nesse momento que eles querem jogar ele de repente passa no meio. E eu acredito que ninguém viu Jesus. Ele passa no meio. Eles ficam procurando, cadê Jesus, aonde está Jesus? Mas Jesus passou no meio. Só pode ser o esconderijo do Altíssimo, que manifestou ali em prol do seu filho. Justo. O filho confia no Pai. Então, o esconderijo do Altíssimo é um lugar não físico, mas que em qualquer lugar do planeta Terra pode aparecer para favorecer aqueles que confiam em Deus. Eu me lembro de Pedro sendo preso, lá em Atos, capítulo de número 12, e acontece que Pedro, ele vai ser preso. Pedro vai ser preso. Chegando aqui em Atos, vejamos. Quero ler essa parte com vocês,
para a gente entender aqui esse mistério. No capítulo 12 está escrito assim, ó. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tiago morre. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento, os pães ázimos. Havendo-o prendido, o trancou na prisão, entregando a quatro grupos de 4 soldados, que dá 16 soldados, né? Para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Interessante. Esse é o momento aqui em que Pedro está preso, mas a igreja orava. A igreja não deixou de orar. E Pedro está preso. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e as sentinelas na porta, guardando a prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Tocando em Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: vista-se e calça as suas sandálias. E ele o fez. Disse-lhes mais: coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, e não sabendo que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu sozinho. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Olha que interessante. Então ele estava preso por 4 quaternos, algumas traduções, 16 soldados, e de repente acontece esse fenômeno. Pedro passa pela primeira e segunda guarda. Primeiro tinha 2 soldados guardando, ou seja, eram muitos soldados que não viram Pedro passar por eles, o portão se abrir e ele entrar numa rua, e logo cada um foi para um lado, o anjo foi para um canto, Pedro saiu rápido. Mas o que me chama a atenção é a proteção que Deus deu para Pedro. Então eu acredito que o esconderijo do Altíssimo, ele é móvel. Ele apareceu para Pedro no melhor momento para a vida dele, que era um livramento. Então eu creio que o esconderijo do Altíssimo, você, em algum momento na sua vida, ou alguém da sua família, já precisou e estava próximo de você o esconderijo, porque ele é espiritual e você foi protegido. Você precisa apenas confiar, acreditar, mas a confiança é tudo. E o esconderijo do Altíssimo você pode precisar a qualquer momento.